Você guardaria o punhal que matasse a pessoa que você mais amasse? Um pai, uma mãe, um irmão? Pois os sabatistas guardam e iremos provar. Fique até o final do vídeo. Jesus guardava o sábado. O sábado foi o segundo maior motivo para os judeus crucificarem a Cristo. Em João capítulo 5, verso 18, está escrito: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava ou violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas afinal, o que estava acontecendo com o sábado? Deus estabeleceu como um sinal entre ele e Israel ao sábado. Não se vê Adão, Noé, Abraão guardando o sábado. Ele surge como mandamento com Moisés e é restrito ao seu povo hebreu, como um sinal de santificação e adoração. Todavia, vemos claramente que nos dias de Jesus, o sábado foi transformado em um punhal para matá-lo. O que fazia Jesus ser indiferente para com este dia, pois seu propósito santo fora rejeitado pelos judeus, restando apenas uma cerimônia vazia. Como o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, dito em Apocalipse capítulo 19, verso 10, ele inspirou no Antigo Testamento ao profeta Oséias, que no capítulo 2, verso 11 do seu livro, predisse: e farei cessar suas luas novas e seus sábados. Como perdeu o valor espiritual, restando apenas o valor moral, este dia seria alterado. Em Lucas capítulo 13, o versículo 10, Jesus cura uma idosa que há 18 anos sofria seriamente da coluna, e era um sábado. O principal da sinagoga judaica repreende a idosa e Jesus, dizendo que só deveriam vir receber curas nos outros dias, mas não no sábado. Isto é, deveriam ficar doentes, pasmem. Veja a loucura em que tinha se tornado o sábado. Prontamente, Jesus o repreendeu, dizendo que nos sábados eles soltavam seus animais para alimentá-los, e da mesma forma ele havia liberto a mulher que sofria há 18 anos daquela enfermidade. Outro episódio narrado em São Lucas capítulo 6, verso de 1 a 5, nós lemos: e aconteceu que num sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. No mesmo capítulo 6 de Lucas, verso 6 em diante, lemos: e aconteceu que também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E pasme, ao invés de eles ficarem felizes com a cura do homem, ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Era uma clara perseguição, e o ódio que os alimentava era o sábado. Portanto, ante tudo isto, ao morrer e ressuscitar,
Jesus poderia ter feito isso no sábado para aprovar sua guarda, mas ao contrário, ele ressuscitou num domingo. Apareceu às mulheres, aos 11 e a Tomé, a Pedro. João recebeu a revelação do Apocalipse também no dia do Senhor, como ficou conhecido pela igreja primitiva, e disso falaremos mais na frente. Dos 10 mandamentos registrados em Êxodo capítulo 20, o Novo Testamento aprova apenas 9, excetuando o quarto, que fala da guarda do sábado. Compare a coluna esquerda com a direita. Vejamos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra. Atos capítulo 14, verso 15. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João 5, 21. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Tiago 5,12. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Não há este mandamento no Novo Testamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios capítulo 6 e versículo 1. Não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Romanos 13, 9. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Romanos 13, 9. Não furtarás. Êxodo capítulo 20, verso 15. Não furtarás. Romanos 13, 9. Não dirás falso testemunho. Êxodo 20, verso 16. Não mintais uns aos outros. Colossenses 3 e 9. Não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás. Romanos 13 e 9. O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar somente a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes a advertência contra o homicídio, 12 vezes a advertência contra o adultério, 6 vezes a advertência contra o furto, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça, mas em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de guardar o sábado. Note que, inclusive, na primeira reunião ministerial que houve entre os apóstolos de Cristo, que estavam sendo presididos por São Tiago, eles elaboraram algumas regras para os gentios. E entre essas regras não estava a guarda do sábado. O sábado ou o domingo? É possível alguém cumprir a lei sem guardar o sábado? A resposta a essa pergunta é dada quando estudamos a vida e o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento ratifica, aprova o que está escrito no Antigo Testamento, que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei na sua plenitude. A necessidade da encarnação de Cristo se constitui numa das mais evidentes provas da incapacidade do homem em cumprir a lei divina. Por isso, ele mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não poucas passagens do Antigo Testamento mostram a irritação divina diante do legalismo frio e morto dos judeus, apresentado através dos sacrifícios e sucessivas cerimônias feitas com o propósito de satisfazer a letra da lei. Quanto mais tempo passava, mais imperfeito se manifestava o homem que buscava a perfeição
através da prática da lei. Porém, veio Jesus Cristo, o enviado de Deus, para cumprir a lei em nosso lugar, o que fez coroando-a pelo ato da sua morte na cruz. A abolição do sábado. Acusado pelos judeus de violar o sábado, Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Com estas palavras, Jesus defende o princípio moral do quarto mandamento do Decálogo, condenando abertamente o cerimonialismo, e revela sua autoridade divina sobre o sábado para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. O sentimento moral é a necessidade de se descansar um dia por semana, valendo para esse fim qualquer deles. Sobre esta questão escreveu o apóstolo Paulo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Por que o domingo? Dentre outras razões da substituição do sábado pelo domingo, como dia semanal de repouso para a igreja, destacam-se as seguintes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, Marcos 16 e 9. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Manifestou-se 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte, Lucas capítulo 24, verso 13, do 33 ao 36, João capítulo 20, verso 13 ao 19 e o verso 26. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, num dia de domingo. Levítico capítulo 23, versículo 15, 16 e 21 e Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam reunir-se aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, para pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Ainda sobre o domingo, como dia de festa semanal da igreja, veja o que escreveram os seguintes pais da igreja. Barnabé: de maneira que nós observamos o domingo com regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino Mártir disse: mas o domingo é o dia em que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana. E Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mesmo dia, ressuscitou da morte. Inácio: todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo como o principal de todos os dias, não guardando os sábados, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele e de sua morte. Que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor. Dionísio de Corinto: hoje observamos o dia santo do Senhor, em que lemos a sua carta. Vitorino: no dia do Senhor acudimos para tomar nosso pão com ações de graça, para que não se creia que observamos o sábado com os judeus, o qual Cristo mesmo, o Senhor do sábado, aboliu em seu corpo. Escreve o apóstolo Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 19.
Por 2 milênios, o cristianismo, que rejeitou a lei e abraçou a graça, o adora em seus templos no domingo. Ele prometeu que cessaria o sábado e cumpriu. Finalmente, fica a nossa recomendação: não guarde este punhal, pois maldições lhe acompanham. Os judeus nunca mais tiveram paz no mundo desde que disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus capítulo 27, verso 25. Como Paulo disse, que o sábado e a lei eram sombras da qual Cristo é a realidade. Entendemos então: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra sábado vem do hebraico Shabbat e significa descanso. Deu para entender agora? No cristianismo, Jesus é o nosso sábado e nós guardamos Ele. Amém? Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine as notificações para não perder os outros vídeos tremendos que estão vindo. Nós iremos provar aqui que o Rodrigo Silva, ele cometeu uma grave heresia ao afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Aguarda aí, não perde. Nos encontramos no próximo vídeo. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, divulgue. Amém? Se sentir no coração de contribuir com essa obra, ao final tem um QR Code. Fiquem todos na paz. Amém? Paz do Senhor.